E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a função e como que você pode juntar ela também com a função c. Mas antes de a gente ir para a nossa função, não se esquece daquele joinha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e também se inscrever no canal, ativar as notificações. Todas as semanas a gente faz vídeo novo para que você possa aprender um pouco mais de Excel. E também se você puder compartilhar com seus amigos para que eles possam aprender um pouco mais de Excel. Então, indo para a nossa planilha. Então, a função e é uma função de teste lógico onde todas as informações elas têm que ser verdadeiras para ele trazer a opção verdadeiro, e se alguma dessas informações não for verdadeira, ele vai trazer a opção falso. Então, no caso aqui, essa função ela consiste do que? Ela faz um ou mais testes lógicos, e se todos eles forem verdadeiros, ela vai trazer a opção verdadeiro. Se não, ela vai trazer a opção falso, como está nessa imagem aqui. Então, a gente vai fazer um teste lógico. Se for maior ou igual a 70, vai trazer verdadeiro. Se não, vai trazer a opção falso. Depois a gente vai ver o que a função se complementa juntamente com a função e. Então, no caso aqui, se a gente for fazer essa função e, quer ver aqui, ó, igual e, selecionei a função. O que você pode fazer para entender melhor as funções? Você pode, quando começar a função, vir aqui no fx e clicar nele. Ó. Pode ver, quando a gente abre essa caixinha do fx, ele vai te dizer aqui, ó, verifica se os argumentos são verdadeiros, ou seja, um ou mais argumentos, e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Você pode ver que você pode ir clicando, ó, e você pode selecionar vários argumentos. Ó. Lógico 1, lógico 2, de 1 a 255 argumentos, ou seja, de 1 a 255 condições a serem testadas, que podem ter valor verdadeiro ou falso, e podem ter valores lógicos, matrizes ou referências. Ou seja, você pode fazer várias opções com a função e, de 1 a 255 argumentos, e se todos eles forem verdadeiros, vai trazer a opção verdadeiro. Se um desses argumentos forem falsos, vai trazer a opção falso. Então aqui, igual e, selecionei minha função. Então primeiro a gente vai fazer um argumento para entender melhor. Então a gente vai clicar aqui nessa opção, nesse número da nota 1 dos alunos, desse aluno aqui do Reginaldo. Então se for maior ou igual a 70, vamos botar o número aqui, vou fechar a minha função com parênteses, vou dar um Enter. Então o que acontece? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Então, esse valor aqui ele é igual a 70, né? Se ele fosse maior ou igual a 70, ele iria me trazer verdadeiro. Então, se a gente arrastar aqui a nossa função, clicando aqui no cantinho superior direito, inferior direito, né? Aqui eu vou tirar e vou deixar preenchimento somente, daí no caso a formatação ficou igual. Então, o que acontece? Ó, 70 é maior ou igual a 70, né? Trouxe verdadeiro. 87 maior ou igual a 70, trouxe verdadeiro. 40 menor, não é menor ou igual a 70, então é menor, trouxe falso. 88 é maior, trouxe verdadeiro. 63 menor, trouxe falso. Se eu mudasse aqui o 40 para 69, ia ficar falso do mesmo jeito. Se eu mudasse para 70, ia ficar verdadeiro. Se eu mudasse para 200, ia ficar verdadeiro. Então, vou voltar aqui. Então, no caso, ele faz essa diferenciação. Né? Agora, se a gente apagar aqui e fazer de novo agora com essas duas notas do aluno. Então, eu quero saber se essa nota é maior que 70 e essa nota é maior que 70, ele vai me trazer verdadeiro ou falso. Né? Então, aqui, igual e. Então, aqui, o teste lógico 1 é se essa nota aqui é maior ou igual a 70, ponto e vírgula, teste lógico 2, se essa nota aqui é maior ou igual a 70 também. Então, fechei meu parênteses, dei um Enter. O que aconteceu? As duas notas aqui, elas são maiores do que 70, né? Ou maior ou igual a 70. Então, ele me trouxe verdadeiro. Se uma dessas duas notas não fosse maior ou igual a 70, ele me traria falso. Então, aqui, se eu arrastar minha fórmula para baixo, minha função, né? Como vocês viram aqui, eu clico sempre no cantinho inferior direito, nesse quadradinho que aparece ali, ó, aproximando um pouco mais, nesse quadradinho aqui. Então, se eu arrasto aqui para baixo, vou clicar nesse setinho aqui e vou preencher formatação. Por quê? Por que eu preencho? Porque senão ele vai ficar errado a formatação, né? Então, preencher sem formatação. Agora, o que acontece? Aqui é maior ou igual a 70 e aqui é maior ou igual a 70 também. Então, trouxe verdadeiro. Esses dois valores também trouxe verdadeiro. Aqui já tem um valor que não é maior ou igual a 70. Então, ele trouxe falso. Aqui, também do mesmo jeito, ao contrário, só que esse valor é maior e esse não, trouxe falso. É que os dois valores são menores, trouxe falso também. Então, se eu botasse aqui 70, ele traria verdadeiro, porque agora os dois valores ficaram maior ou igual a 70. Se eu botasse aqui também 80 e aqui 90, aí sim ele traria verdadeiro, porque os dois valores aqui ficaram maiores ou igual a 70. Mas a gente pode fazer de outro jeito aqui, usando a função C. Por que usando a função C? Porque a função C ele vai permitir que a gente traga outros nomes ao invés de só verdadeiro e falso. Lembrando que você poderia ter vários outros argumentos. Você poderia ter 3 notas aqui. Ao invés de ter apenas 2 notas, você poderia apenas inserir mais um, dar um ponto e vírgula aqui, né?
inserir mais um argumento com outra nota. Outra célula, no caso, precisaria ser maior ou igual a 70 para você fazer uma média de 3 notas. Se ele tirou sempre maior do que essas 3 notas, você faria com a função e. Então, se essas 3 notas fossem maiores, traria verdadeiro. Se uma dessas 3 fosse menores, traria falso. Então, no caso, você pode fazer tanto para nomes, pode ser igual, pode ser maior, pode ser menor, que você pode variar e usar vários tipos de símbolos aqui, tanto para nomes quanto para números. Agora a gente vai fazer a outra função aqui, ó, quer ver? Colei aqui, agora eu vou apagar aqui. Agora a gente vai usar com a função se. Por que com a função se? Porque se a gente usa com a função se, ao invés de ele trazer sempre verdadeiro ou falso, o se vai entender o quê? Que quando é verdadeiro, você pode dar um nome, então, para ele ser verdadeiro. Quer ver aqui, ó? Vou trazer uma corzinha aqui para a gente ver que a gente tem um argumento aqui. Então, no caso aqui, ó, vou diminuir um pouco aqui. Ó, se e o e. O e, ele está igual aqui em cima, né? Ele faz os testes lógicos, um ou mais testes lógicos, a gente viu até 255. Então, ele vai trazer verdadeiro ou falso. E o se, a função se, ela vai entender o quê? Quando for verdadeiro, ele vai trazer aprovado. Quando for falso, ele vai trazer reprovado. Pode ver, quando eu botar aqui, ó, igual C, selecionei a função C. Ó, ele vai pedir o teste lógico, que vai ser a função E, que vai estar dentro, e depois ó, o valor se verdadeiro, entendeu? Ó, se ele trouxer o valor se verdadeiro aqui, a gente vai dar um nome para esse valor se verdadeiro. E valor se falso, então, ele vai trazer um outro nome para o valor se falso. Então, se verdadeiro vai trazer aprovado, se falso vai trazer reprovado. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Agora a gente puxa então a função E também, ó. Função E, selecionei a função E. Agora ele vai pedir os testes lógicos da função E. E é o mesmo teste lógico que a gente fez. Então, se essa nota aqui é maior ou igual a 70, ponto e vírgula, e essa outra nota aqui, nosso segundo argumento, é maior ou igual a 70, aí eu fechei o parênteses. Pode ver que aqui ele está fazendo a função E, né? A função E. Fechei parênteses, dei um ponto e vírgula, agora ele começa a função se de novo. Então agora eu tenho que terminar a função se. Agora, quando ele fizer esse teste lógico da função e, se isso aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? O valor se verdadeiro. Eu posso dar um nome, não para ele trazer verdadeiro. Eu posso querer que ele traga alguma outra coisa. Então, como a gente falou ali, a gente quer que se for verdadeiro, traga aprovado. Então, vou abrir aspas duplas. Sempre quando você for botar um nome numa função, você tem que botar aspas duplas. Então, vou botar aprovado. Fechei aspas duplas. E agora, ponto e vírgula. Se esse valor for falso, ele vai trazer então, se esse teste lógico for falso, vai trazer então reprovado. Então, abro aspas duplas, reprovado. Fechei aspas duplas. Agora eu vou fechar o parênteses da função se, vou dar um enter. E ó, ao invés de trazer verdadeiro, que às vezes você não vai entender muito bem, você pode trazer aprovado ou reprovado. Então a gente vai descer a nossa função aqui para baixo, vai preencher essa informatação. Então agora essas duas notas são maiores ou igual a 70, aprovado. Essas aqui também, aprovado. Essa aqui já não é, essa é, mas essa não é, então uma das duas não sendo maior ou igual a 70, trouxe reprovado. Aqui uma é e a outra também não, reprovado. E aqui as duas não são reprovadas. Se eu mudasse aqui para 70, ele vai mudar aqui para aprovado. Então a nossa função E, ela funciona da seguinte maneira. Independente de você botar 1 ou 255 argumentos, como a gente olhou, ele vai trazer verdadeiro se todos esses argumentos forem verdadeiros. Ou vai trazer falso se apenas um desses argumentos forem falsos. Daí ele vai trazer sempre verdadeiro ou falso, as duas palavras, né? Verdadeiro ou falso. E a gente junta com a função se, porque com a função se a gente consegue dar outros nomes, para que não fique vindo, não apareça sempre verdadeiro ou falso, para que ele possa aparecer outros nomes. Eu poderia botar outras opções de nomes aqui. Então aqui a gente optou por botar ou aprovado ou reprovado. Então a função se ela complementa a função e, no caso aqui ela complementou a função e, para que a gente possa ter outros nomes ao invés de verdadeiro e falso. Então a gente fechou a nossa função por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha, então se inscrever no canal, ativar as notificações, toda semana a gente solta vídeo novo aqui no canal. E não esqueça também de treinar, a gente vai disponibilizar essa planilha, está aqui embaixo, é só clicar e fazer download e treinar para que você possa então entender a lógica por trás dessa função e não precisar ficar gravando a função, mas entender a lógica quando você for fazer a função, ser mais fácil de você fazer. Então te espero no próximo vídeo.